Então agora vamos dar continuidade aqui, no caso Térios, né? Geração de bioeletricidade e biometano a partir do biogás. Enéas Cordeiro, PM, né? Planter Manager. Categoria. Aquela hora eu devia ter falado da Veolia, né? SPT, como é que é? Não, era mais fácil. E, e agora aqui está normal. Beleza? Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigadão. Tem 10 minutos só? Pelo horário, né? Na 4h10. Estou brincando, estou brincando. Estou brincando, pessoal. Pode ser 15. Pode ser 15. É só me apresentar, né? Meu nome é Enéas, não sou político, né? Não sou político, eu estou na Tereos, essa é a minha segunda passagem, vou ficar, acho que até me aposentar, né? Tá um clima muito bom. Eu entrei na Tereos em 2006, né, como engenheiro júnior, virei chefe, né, de fabricação de açúcar na unidade Cruz Alta. Deixei a empresa em 2010, fui trabalhar no ramo de refrigerantes, né? Eu brinco com o pessoal que eu trabalhei na cadeia inteira de agrícola, né? Todo consumidor da usina, né? Eu trabalhei com fertilizante, quando eu entrei no estágio, entrei como na área de herbicidas, né? Trabalhei na Monsanto, que hoje é Bayer. Depois eu fui para Mosaic Fertilizantes, então adubei o solo com a turma aí, né? Rodei um pouco, aí fui para Bahia, Goiás e Cubatão. E depois eu acabei entrando na Tereos, né? Tinha muitos amigos lá e a gente foi levando as pessoas para lá, né? Até o nosso diretor hoje, o Everton, é um conterrâneo meu de faculdade. Então a gente vai arrastando a turma para o caminho, né? E a gente gosta desse negócio, você vê lá operações unitárias do início ao fim, é um troço bacana de ver. E eu voltei para a Tereos em 2016 como gestor de fábrica de açúcar na Cruz Alta. Depois passei para a Severínia como gerente de processo, assumi a planta de Severínia, invernei Severínia e estamos ali na luta, né, de ver o que nós fazíamos ali naquela unidade ainda. Estamos na luta lá ainda, por isso que ainda continuo com o pé lá e agora estou no corporativo de processo, com o time aí, com o Vitor, com o William, o Gustavo, o Volpe e mais a Isabela, cuidando da turma para a gente sempre evoluir na gestão da rotina, no uso do SPA, junto com o time do Fernando também, que é na área de projetos de automação, que tem muita questão aí das torres de controle de automação. Essa questão que fazer uma aspas aqui antes de começar a apresentação, essa questão do 4.0, com medidor de vazão no primeiro efeito principalmente, né, de condensado, ajuda muito nessa questão da campanha da evaporação, porque você pode, é rigoroso, acho que tem que ser essa questão de ou você vai nos dias mesmo, não deixa passar, ou você vai fazer a taxa evaporativa. Então, com a medição do condensado, você consegue ter a taxa evaporativa, e aí você toma essa decisão, porque você pode ter tido uma parada e entrar com pouco caldo, sujou o evaporador inteiro, no segundo dia de campanha, né? Então, essa é uma linha muito boa, a gente precisa evoluir mais, mas essa questão do SPA, junto com todas as tecnologias que nós temos aí, mais as medições corretas do sistema, dando tudo isso na tela para a turma, eu acho que a evolução vem nisso, né? Então até a gente brinca, a gente estava olhando metas essa semana, né? A gente veio de 78 de mix na Cruz Alta, estamos com quase 82 hoje. Então é muito em cima de consumo energético, consumo térmico, porque senão sem vapor você não faz açúcar, não adianta, né? No passado eu tinha uma discussão boa com o nosso antigo gerente, que era o João Varalonga, acho que alguns já conheceram aí. Ele virava para mim: ô doutor, tua fábrica está suja, hein? Eu falava: não, João, não tem vapor. Aí ficava nessa briga. Aí eu acabava cedendo e limpava tudo que tinha que limpar. Bom, vamos falar um pouquinho agora aqui de inovação, né? Bom, o projeto Biogás, eu vou dar um exemplo ali da Tereos, né? O que a gente está fazendo, o que a gente tem sofrido, né? Que nem tudo são flores, e o que a gente pensa, né, para o futuro do biogás, aí, acho que é uma via de inovação para descarbonização, principalmente, né, e também lucratividade. Bom, primeiro a gente fala de biogás, fala de sustentabilidade, né? Acho que é o primeiro ponto, né, e aí a gente sabe que o biogás é proveniente de fermentação de resíduo, então também, além da sustentabilidade, você tem a questão de diminuir o lixo de aterro, tudo isso, fora na parte de processos mesmo.
Quais são os benefícios, né? Ele é altamente eficiente na geração de energia e calor combinado. Modo de eliminação alternativo de rejeitos, né? Porque não tem o que fazer, a gente tem que eliminar, e isso é um modo de extrair coisas do rejeito. Alto potencial de redução dos gases de efeito estufa, dependendo da linha que você vai aplicar. O substrato restante é usado para fertilização, ou seja, aqui o Lavoisier fechou o ciclo, né? Acho que o gostoso da usina de açúcar e álcool é isso. Você tem todo o ciclo fechado, acho que cada vez melhorando. Eu tenho 45 anos, mas acho que tem muita gente mais experiente que eu aqui. Sabia que antigamente a gente doava o bagaço, né? Doava o bagaço para a turma, e eu já peguei essa época, né? É bem isso, não era tão preocupante para a gente, né? A gente não gerava nem energia, né? A gente só queimava para rodar a planta. Como é que funciona? Aqui é simples, um processo muito simples, né? Substrato, matérias orgânicas de origem vegetal, animal, industrial, urbana, que são enviados por biodigestores. As bactérias decompõem o material orgânico, liberam gás, né? Vários gases, né? E aqui a gente tem de 55% a 70% de metano e 30% a 45% de CO2. E no final a gente tem as vias que a gente escolhe, né? Tem vários, depende da linha que a gente quer trabalhar. A gente tem aqui energia elétrica, térmica, combustível veicular, né? Aqui um pouquinho a via um pouco maior, né? Abrindo um pouco mais, né? Aqui eu tenho alguns dados da nossa planta, né? Então a gente tem aqui um processo anaeróbico, com 50% de vinhaça, 50% de inóculo. O inóculo foi retirado do SEMAI de Rio Preto, então veio da Estação de Tratamento de Efluentes de São José do Rio Preto. Ficou 4 meses dentro de algumas piscinas de vinhaça que nós tínhamos lá para crescer, né? E aí depois a gente transferiu isso para a lagoa de biodigestão. Essa lagoa ela é de 15 mil metros cúbicos, né? Então praticamente metade dela é inóculo, metade dela é a vinhaça. Tá? E tem um tempo de retenção aqui dentro, né, de 15 a 25 dias. Então, assim, é um processo que é difícil de frear, e quando você tem um problema, você sair dele demora um pouco. Então, eu vou contar um pouquinho aqui para vocês as coisas boas e as coisas que a gente passou, né? Estamos passando, né, William? O William está tocando a planta lá. A gente tem passado e a gente vai mostrar como que a gente saiu também, né? Esse que é o grande... É contínua. É contínua. Vinhaça, alimentação contínua. Hoje, a gente alimenta por tempo. A gente não consegue alimentar continuamente porque a gente está com uma dificuldade de conversão. Estava, né? A gente melhorou. Só que agora a gente já está chegando no pico de produção dela. Tá? Saindo aqui então, assim, a usina moeu a cana, a destilaria gerou a vinhaça foi para o biodigestor aqui você passa para a dessulfurização, que acho que é o processo crucial, e aqui que foi um grande problema para a gente, né, porque nosso parceiro, que eu vou mostrar aqui para vocês, eles vieram de saneamento básico, então você tem 5.000 ppm de enxofre. Aqui eu tenho uma usina de 3 massas, com sulfitação, com 35 até bater no pico de 45.000 ppm de enxofre. Então, assim, o equipamento teve que ser bem testado, né? Então, acho que isso é importante. Daqui a gente tem um subproduto que é o digestato. Esse digestato, o digestato enxofre. O enxofre a gente retira lá de fórmula sólida. Então, a gente pode usar isso na lavoura, misturando no gesso, né? E o digestato é a vinhaça digerida. A gente já fez alguns testes também de concentração e secagem disso. E nesses testes de secagem, ela saiu de 6% de potássio até 22% de potássio. Então, assim, é uma linha também de você retirar o potássio mineral e partir para um sistema desse. Lógico, isso a gente ainda está estudando, custo, benefício, né, toda a parte. Mas para a linha de descarbonização, é uma linha ótima, porque você reduz a água, você vai reduzir transporte, vai reduzir consumo de diesel, e aí também você já entra na questão disso aí, da redução do carbono. O nosso limite é 200, tá? Porque aí eu queimo no gerador. Então, assim, para eu queimar no gerador, eu tenho que trabalhar com máximo 200 ppm de enxofre. A gente atinge menos que isso.
E tem um processo que nós estamos testando lá também, que é um processo biológico, nós chegamos já a atingir 10 ppm de enxofre. H2S, isso. Então, assim, daqui da dessulfurização eu tenho 2 saídas, né? Hoje a gente está com a saída só para energia, pelo fato de investimento em escala, né? Então a empresa segurou o pé, é uma planta de 15 milhões de reais. Né? A gente viu aí, a São Martinho lançou agora 250 milhões de investimento, então é um investimento pesado. A Cocal, se não me engano, foi 170 milhões e está indo para mais uma de 220. Né? Então, assim, a gente já pôs mais um pé no chão, a gente puxou um pouquinho para 15 milhões de investimento, que foi essa planta que a gente tem lá. E aqui a gente está cogerando, né, praticamente queimando no gerador, um gerador de 1 mega, mas a gente é limitado pela CPFL em meio mega, então a gente só trabalha com meio mega lá na unidade. A gente pode expandir essa produção, mas aí, como era uma linha que a gente já tinha lá, a CPFL limitou a gente nisso. Tá? Só que a gente está numa GD, é um preço bacana. A GD também tem limitação para exportação, né, no máximo 5 megas, então assim, você não pode extrapolar isso. O bom é que a gente está vendo agora uma safra mais longa. Então, quando a gente fez esse estudo, era uma safra curta. Então, com uma safra mais longa, a gente está vendo que dá uma rentabilidade maior também para o negócio. E a gente tem discutido com alguns pessoal ali da região de suco, resíduo de suco, tudo isso, que pode ser utilizado. A gente já fez até alguns testes em laboratório. O resíduo de suco de laranja pode ser utilizado também para a gente tentar manter uma produção ano. Mas isso a gente ainda também não... A gente só testou em laboratório, não fomos para a planta de fato. E a outra linha, que é a linha que eu vou explicar para vocês aqui para frente, que é a linha de purificação e produção de biometano, que praticamente aí, na historinha que nós vamos contar aqui, ele já fica dentro das qualidades do GNV, né, do gás natural, e aí também dá para injetar na linha de produção. E outro ponto importante é que dá para a gente também comprimir e transportar até 400 quilômetros. Então, você põe um compasso ali na sua usina, gira em volta 400 quilômetros, aqui ele tem o mercado de distribuição que você pode ter. Né? E tem uma outra opção, que é liquefazer esse gás, você pode mandar até 1.200 quilômetros. Então, aí já é um pouquinho mais caro, mas também tem saída. Então, assim, mas eu não tenho gás, o gasoduto. O gasoduto não te limita na tecnologia. Né? Então, esse é um ponto bem importante. Bom, um pouquinho de equivalência aqui. Né? A gente tem aqui, para 390 quilos de DQO, equivale a quase 1 metro cúbico de etanol. Né? Onde eu, na conversão para biometano, desculpa, biogás, uma eficiência de 70%, cai para 270 quilos de DQO para 1 metro cúbico de etanol. Quando eu gero o biogás, 160, biogás cru, né? E aí, na conversão para o biometano, eu retiro o gás carbônico dessa conta aqui, eu vou para 88. Tá? Então, é mais ou menos isso que a gente gera. Aqui é um plano que nós tínhamos aí de 18,5 milhões de toneladas de cana, mas isso aqui a gente já pode rasgar, que nós estamos buscando os 21 milhões. Né? Acho que a cana voltou bem para a gente. A produção de etanol aqui, a gente, no nosso business case total, isso aqui é Tereos total, tá? É 600 mil metros cúbicos de etanol, no mix açucareiro de 62,2, 63,2, hoje é 70 para o ano que vem, e uma DQO de 36. Só que a DQO na Cruz Alta, por ser 3 massa, que é a unidade que tem essa planta, ela chega muito mais que isso, né? Dá 60, às vezes pico até de 100. Eu vou mostrar para vocês aqui no gráfico. E o que é o mercado, né? O mercado de biogás hoje. O mercado de biogás tem N saídas para a gente. Né? A gente pode sair na substituição do diesel, que é a linha que a Tereos está estudando. Pode vender biometano no mercado. Né? Eu posso ser um vendedor, como a Cocal faz. A Cocal ela criou uma empresa de venda de biometano. Crédito de carbono, acho que é o que a gente fala. E a gente, por ser uma empresa francesa, ela tem uma pegada muito forte nessa questão de crédito de carbono, então estão enxergando que a grande alavanca é o biogás, né, porque a gente já estressou bastante os nossos processos.
Até para vocês terem uma ideia, eles têm uma planta na França, só que a França eles tiveram um problema, eles querem entender também se foi antibiótico ou inóculo, quer entender um pouco o que aconteceu, então a gente está trocando muita figurinha com eles. A energia térmica, que acho que é a via mais simples, que é o que mais existe hoje no Brasil, principalmente na parte da suinicultura, dos bovinos e tudo isso. Energia com contratos, né, e geração distribuída, como a gente falou. Hoje a gente vende na GD a R$500. Né? O PLD está quanto? 80? Bateu 50, sei lá. Então a gente vendeu na GD a R$500 o megawatt. Né? Então, assim, dá para a gente suprir nossos contratos também com isso. É um pouquinho da história, né? Por que nós estamos falando de biometano agora, biogás agora? Por que não falava disso antes? Biogás não é novo, né? Acho que a maioria aqui já viu bigestor na vida, principalmente eu sempre, meu pai teve sítio, ele sempre falou, vamos fazer um biodigestor aqui para gerar energia elétrica para tocar aqui o sitinho e tal. Então, assim, isso sempre existiu. Mas o que aconteceu nos últimos tempos? Né? Nos últimos tempos, com regulamentação e tudo isso, foi dando um boom aqui no crescimento do biogás. Só que é muito pouco pelo potencial que nós temos no Brasil. O potencial que nós temos no Brasil aqui é de 84 bilhões de normal metro cúbico por ano de produção de biogás. Hoje nós estamos produzindo aqui 2,3 bi. Então, assim, tem aqui o potencial teórico a curto prazo, nós estamos falando de 10,8 bi, a curto prazo. Né? Mas hoje nós estamos aqui. Então, assim, tem um potencial gigante, que nem o pessoal fala que é o pré-sal caipira, é a mesma equivalência da produção de gás do pré-sal, ou mais. Eu não me lembro o número do pré-sal agora, mas era algo muito semelhante. Total de plantas cadastradas no Biogás Map, né, até 2021, são 811 plantas de biogás. 755 em operação, 102 plantas novas em 21, 2,3 bi gerado em operação, 209 milhões de normal metro cúbico no ano de 2021. Então, ou seja, a gente teve 16% a mais de plantas naquele ano e um aumento de 10% em relação a 2020, tá, pessoal? Agora, o problema é aqui, né? A maioria das nossas plantas no Brasil, ela está na agropecuária, então são 80% das plantas, mas ela tem um potencial de geração baixo. Né? Onde a gente tem no saneamento aqui poucas plantas, mas o potencial de geração alto. E na indústria aqui quase que equivalente, vamos falar aqui 11% do estudo, com um potencial de geração de 16%. Então, por isso que o nosso potencial é muito grande. Né? A gente não está usando... Josias, quantas usinas nós temos aqui no Centro-Sul? Você sabe de cabeça ou não? 360. Então, assim, tem muita oportunidade. O milho não entraria aqui porque a vinhaça do milho ela já vai incorporada no DGG, né? Então, você não consegue usar ela aqui. Mas a de cana, a gente já viu que, como naquela outra palestra, acho que foi na palestra da Fermentec aqui, o rapaz falou, fede, então ela gera gás. Então dá para a gente produzir energia com isso. E aqui é um pouquinho do que a gente tem, né? Resíduo orgânico, né? Agropecuária, industrial, saneamento. Ele entra na planta de biogás, ele pode vir em quais vias aqui? A queima, que a queima ela me gera calor e eletricidade que eu posso voltar para a própria planta. Né? Eu posso purificar esse cara e eu posso mandar para um abastecimento de veículos ou colocar no duto e mandar para as indústrias. Né? Esse é o básico do biogás. O biometano hoje, nós temos 10 plantas operando no Brasil, né, nesses dados de 2022, com capacidade aí de 522 milhões de normal metro cúbico ano, com 43,5 normal metro cúbico de capacidade de produção biogás e 435 milhões de normal metro cúbico, 435 dia de biometano. Que isso equivale aqui a 378 litros de diesel por dia, tá? No equivalente energético. Na energia elétrica, a gente tem aqui 656 plantas, 1,7 bi de biogás, que geraria 372 megawatts ano, tá? E 2,9 megawatts dia hora
para 2,9 terawatts ano de energia elétrica, que equivale a mais ou menos 1 milhão de residências no valor energético. E a térmica, né, a gente tem aqui 83 plantas, 11% somente aí de biogás, né, no Brasil, 151 milhões de biogás normal metro cúbico ano, 6,51 total de calor, 651 teracaloria por hora, né, que daria aí quase 4 milhões de botijões de gás aí no ano, aí, equivalente energético. Então, assim, é um potencial altíssimo, é um negócio que isso, na lavoura, ele vai decompor na lavoura. Então, esse é a grande pegada. Não é a mesma conta que a gente faz na queima do bagaço na caldeira. Ele tem um potencial maior até do crédito de carbono, pelo fato dessa volatilização na lavoura. Tá? Que o metano também ele tem um potencial maior do que o próprio do CO2, monóxido de carbono. E aqui é um pouco das plantas no Brasil, né? Então, assim, a gente vê que tem muita coisa em Minas Gerais, por causa da agropecuária, bastante coisa no sul, Paraná, principalmente, aqui com 159 plantas, né? Aí a gente sabe lá das nossas suiniculturas. No São Paulo, 60, e assim vai, né? Então, aqui é só mais ilustrativo para vocês, né? O que a gente tem no mercado aí. E por que a gente está falando hoje de biogás? Porque começou a ter regulamentação. Antes não tinha. Né? Em 2017, em 97 teve equalização, né? Que aí sendo biocombustível que a ANP foi especificar. Depois de 97, pulou para 2016 a preparação da regulamentação do biometano. Em 2017, definição de regras de controle de qualidade. Porque se eu for injetar no grid, eu tenho que ter a mesma qualidade do gás do petróleo. Em 2020, foi liberada a injeção do gás. Então, ou seja, equiparou. E aí, em 22, tem os aprimoramentos da regulamentação, que assim vai. Ainda estamos discutindo se paga-se a molécula, não paga a molécula, tem que pagar o verde, não tem que pagar o verde. Eu posso comprar o biometano, eu não quero o verde, o cara quer só o verde, mas não quer o gás. Então, assim, tem todo um processo ainda sendo discutido. A biogás está sempre forte nisso aí, discutindo como se faz com isso, né? Agora, não adianta eu ter tudo isso e eu não ter para onde escoar, que é outro problema. Quais são as tecnologias que nós temos hoje? Né? Quais caminhões que andam com gás? Né? Hoje você não tem. Qual trator que transporta, que roda com gás? Né? Então você tem muito pouco isso no mercado. E aí, com isso, também a tecnologia começou a subir. Né? Então a gente teve aqui, em 2022, o Estradão falou: a Scania lança o primeiro caminhão a gás com coleta de lixo residencial. Depois, mais em 2022, a Volvo reduz sua pegada com caminhões movidos a gás. Aí a agronegócio impulsiona o lançamento dos motores biometano no Brasil, porque não tinha como fazer isso. Você não tinha para onde escoar. A Inveco apresenta o highway movido a biometano e gás natural no Brasil. Aí começou já a subir, as tecnologias começaram a vir junto, só que hoje ainda tem um preço para isso tudo. Então, por isso que a gente não saiu de cabeça nisso, a gente está estudando, estamos vendo, ainda fazendo muita conta, muito vai vem, para a gente chegar no número que a gente vê que seria ideal, mas é que esse é o ponto também importante, é gerar demanda. A gente não tem posto de gasolina com gás aqui, mas se a gente andar no litoral de São Paulo, cada esquina tem um. Eu morei em São José dos Campos, quase converti meu carro lá, a carro a gás na época, porque estava caro pra caramba a gasolina, né? E aí a gente vê que os principais aqui, né, a Fiat Powertrain, a Scania, a Case, New Holland e a MWM começaram a entrar forte nessa questão dos motores movidos a gás. Hoje você vê muito a MWM, é uma empresa aqui no Brasil, motor estacionário para motobomba de vinhaça. Outro dia eu estava andando na estrada, estava lotado. Bom, agora entrando aqui no case da Tereos, né? Vou mostrar um pouco aqui para vocês como é que é o nosso processo lá. Nosso potencial de produção de biometano no grupo é de 73 milhões de toneladas de normal metro cúbico ano, as nossas 5 usinas. Tá? Só a Cruz Alta, que é a unidade principal ali, ela
pode gerar 16 milhões, que é 23% do potencial do grupo. Para eu encher meus caminhões no modelo Dual de cana, eu só preciso de 3 milhões. Então, o restante, né, os outros 13 aqui, a gente tem que disponibilizar para venda. Aí nós precisamos de um parceiro, né, porque a gente não vende gás, né, a gente produz açúcar, álcool, energia, né, e a gente não vende gás. E aqui é um pouco do timeline que a gente trabalhou, né? Em 2020 a planta foi feita a licença, foi feita a instalação toda. E em 21 nós compramos a planta do parceiro. Então, primeiro a gente começou com o parceiro fazendo tudo para a gente, depois a gente acabou falando, não, vamos comprar essa planta para a gente dominar um pouco a tecnologia também, né, para a gente discutir isso. E aí, em agosto do ano passado, a gente conseguiu começar a produzir, né, com alguns percalços aí, onde a gente começou a fazer a validação da tecnologia para esse ano agora, para o ano passado. Então a gente validou em 22 a tecnologia, então a implantação do projeto piloto, aquisição e criação de modelos de negócio, de GD, validação de performance do bioreator, que era super importante, com a vinhaça. A operação de energia distribuída, a gente operou praticamente aí um mês direto, né? Depois a gente foi meio que em picos, porque a gente teve alguns problemas, ainda temos alguns para resolver. Fizemos teste em frota, fizemos handover com a ZEG, que é o nosso parceiro, teste agronômico no Gestato também, porque a turma da agrícola fala, mas e aí, a minha matéria orgânica da vinhaça, né? Como é que eu vou fazer com ela? Então a gente está fazendo um teste num bloco com e bloco sem, comparando e acompanhando isso, a vinhaça contra o Gestato, não estamos vendo nenhuma mudança, né? E teste de concentração de Gestato que a gente fez esse ano, que eu falei para vocês, nós saímos de 6% de potássio para 22% de potássio. Em 23, a gente começou a fazer o ramp-up da produção. A gente teve um problema sério aqui de perda de energia no biogás. Ele diminuiu a temperatura e aí começou a inverter a produção. Em vez de eu produzir gás de metano, eu estava produzindo CO2. E aí a gente penou um pouco esse negócio. Ficamos aí uns 4, 5 meses aí para resolver o problema. Por quê? O que eu tinha que fazer? Eu tinha que colocar um inóculo novo. Então nós conseguimos aí colocar 100 toneladas de inóculo, fizemos lá cavamos no chão, colocamos uma caixa d'água, jogava o inóculo lá dentro, porque é 20% de umidade, bombeia para dentro, conseguimos voltar o biodigestor a operar, que a gente vai mostrar o resultado no final para vocês, mas isso vem licença de CETESB, caminhão disponível, instalação, então assim, foi um semestre aí de bastante luta, né, William? Todo dia a gente lutando ali. A gente está aí com um teste de biometano, a gente está fazendo agora também uma planta piloto de purificação, em parceria com a Biogás Clean. Então, para o ano que vem, a gente já vai, pelo menos 2 caminhões da nossa frota já vai ser abastecido pela nossa planta, né? A gente continua com o teste de Gestato, e aí a gente também já tem frota convertida, a gente vai continuar com elas lá. E aí, 2024 é a exploração do biometano para uso interno, que é o foco nosso, substituição do diesel. E em 25 a expansão da planta, que é uma decisão que a gente está até fechando aí para os próximos meses, aí, porque é 2 anos para poder colocar a planta para rodar aí para purificação comercial externa, né? Então é mínimo 24 meses para fazer toda a planta. Opa, eu passei. Não. Aqui é um pouco do nosso processo. Aqui ele produz 690, tá? Aqui ele está pela metade por causa da limitação da CPFL. Então, o que a gente está fazendo? A outra metade eu vou purificar. Entendeu? Então, a outra metade que eu produzo no meu biodigestor, eu vou purificar ela. Então, eu vou deixar ele full capacity. Metade dele eu gero energia, a outra metade eu vou purificar esse gás. Então, a gente está ainda na avaliação do biodigestor, que ele está funcionando muito bem, a operacionalização e a produção de energia. E aqui é um pouco do que a gente está usando isso no corporativo junto com a unidade, né? Essa planta é para a unidade Cruz Alta. Só que eu não posso chegar com um processo novo, com problemas, e falar para a unidade, olha, toma aí, toca o filho é teu, e ele vai deixar de olhar açúcar, álcool, etanol e energia para vir olhar isso aqui, que eu acho que não é o foco. Então, a ideia do corporativo nesse projeto é a gente fazer a parceria com a ZEG, que é o nosso parceiro de tecnologia, entender todos os problemas e todos os padrões, toda a parte de gestão de rotina, análises, tudo isso,
A gente já está com a nossa operação rodando, a operação é 100% Severini, né, que foi para lá. E aí a gente vai entregar com a chave na mão para Cruz Alta e falar, agora é só andar com o carro, amigão. Né, tudo pronto. Então, assim, isso a gente está fazendo para promover a tecnologia com eles, criar modelos de padrões já sair tudo com como é que tem que andar, e não andar, né, você andar arrumando, enchendo o pneu do carro, trocando a roda no meio do caminho, para a gente poder rodar. E aqui é um pouco das fotos da planta, né? A gente tem uma lagoa só, né? Uma lagoa normal aí como é que fala? CR, lagoa horizontal. Aqui é um prédio administrativo com laboratório, a casa de força, o sistema de sulfurização, o gerador Genbacher, né? E nosso flare aqui para os problemas de se o gerador não está rodando, a gente queima o gás no flare, porque a bolha vai inchando, né? Então a gente tem que manter a alimentação. Aqui é um pouco dos pilares que a gente trabalhou para passar o processo para o time da Cruz Alta. Então, assim, a gente tem aqui a gestão, então tem todo o time operacional, escala, capacitação operacional, fluxograma, macrofluxo, o CIPOC da área, a árvore de indicador, matriz de habilidades, toda a parte de gestão da rotina. O processo com padrões, formulários, insumo, o OPEX, quanto que é, quanto que não é, produção de energia, destino de enxofre, como é que nós vamos fazer, como é que a gente retira, e o MTP, como é que vai ser os próximos passos. Na segurança, toda a parte de RASOP, a REC, análise de dispersão de gás, análise de radiação, tudo isso a gente tem que fazer também por causa do flare, da área toda. Manutenção, tudo no SAP já. Então, já todos os materiais cadastrados, o que é nível A já fica guardado. Tagueamento dos equipamentos, muito importante também, né? Plano de manutenção rodando, execução dos planos, apoio das áreas operacionais, peça sobressalente, que acho que isso aqui é um ponto super importante, porque devido à quantidade de H2S que tem, a corrosão é severa, principalmente no soprador de gases. E a gente, quando começou a planta, a gente tinha um soprador. Ele danificou. Eu fiquei 17 dias parado porque não tinha peça. Então, é um ponto super importante. Por que ele danificou? Porque eu tinha um ponto de orvalho dentro do gás. Então, também instalamos um separador de gás, de gotículas. Então, tudo isso a gente foi aprendendo com o processo, né? Então, hoje eu tenho 2 sopradores. Se um der pau, tem um outro já ali no pente. Planejamento entre safra, né? Manutenção autônoma também, que é super importante, principalmente essa questão de manter os equipamentos rodando, né? Os equipamentos... Instalação de lista de instrumentos, reagentes, né? A gente tinha lá gás de calibração, 90 dias para chegar um gás de calibração. E a gente não se atentou a isso, porque é um gás específico. Então, 90 dias para chegar. Tubos colorimétricos, que vem do Japão. Então, tem que ter um bom aprendizado aí. Análise PySystem já rodando, né? Que é o nosso sistema de captação de dados. PTP, né, padrões técnicos de processo, e tudo no GEATEC também. Todas as análises lançadas no nosso sistema oficial da companhia, que é o GEATEC. E aí, a gente vai falar assim, o que a gente viu lá? Né? A rampa de alimentação de vinhaça, a validação da viabilidade do inóculo na entre-safra, então passamos por 2 entre-safras longas, achamos que estava tranquilo. Mas a gente viu que a gente teve problema esse ano. Por quê? Em algum momento faltou uma agitação. Em algum momento ali a gente não manteve o sistema agitando e a gente acabou perdendo um pouco de temperatura e aí a gente não conseguiu voltar, o inóculo ele cede no fundo e ele não consegue movimentar lá dentro. Confiabilidade do perfil do DQO durante a safra. Então isso aqui a gente confirmou qual que é a nossa DQO. E a validação da produção do biogás em estado estacionário, né? Lavagem do gás, aqui que é o coração do negócio. Então, assim, validação da performance, remoção do enxofre de baixa produção. Comissionamento e intertravamento de skid para aferição de qualidade. A adequação da carga das colunas de lavagem, né? Porque se você enche demais, ela transborda aqui e vai líquido lá para o gerador. Não pode. Então, a gente teve muito problema. A gente parou muito, porque o meu enxofre não estava sendo retirado. Então, a minha densidade estava muito alta lá, eu não conseguia lavar os gases direito. O comissionamento gerador, esse cara aqui rodou perfeitamente. Esse cara aqui é tranquilo, ele foi bem, a gente conseguiu gerar energia também, conforme a gente postou ali, 350 megawatts durante o comissionamento. Agora os problemas, né? Os problemas estão aqui. A gente teve aqui formação de espuma na alimentação, então a gente tem que entender o processo na planta, né? A espuma vem muito de açúcar
na vinhaça, então a gente teve que entender o processo na planta para ajudar o pessoal da planta também a não ter esse problema. Transbordo decantador, que é um decantador pequeno, então ele tem que ter um controle legal. Instabilidade do bombeamento de vinhaça também, que a gente tinha alguns problemas na nossa piscina de vinhaça, acabamos resolvendo e isso resolveu o nosso problema. Agora o grande ponto está aqui. Tanque de decantação de enxofre subdimensionado. Por quê? Pegamos um copy-paste de uma planta sanitária. Perda de carga nas colunas de lavagem, não estava tirando o enxofre ali dentro dela. Entupimento das bandejas, né? Essas bandejas aqui de separação interna eram uns furos muito pequenos, então tivemos que arrancar essas bandejas, mandar vir furar aqui em Sertãozinho, que é tudo inox 316, e aí a gente teve que furar aqui em Sertãozinho, voltar para lá. Falha no planejamento de insumos, por exemplo, faltou insumo, aí a gente fazia o quê? E colocava água para diluir. Não vai resolver, né? Então, demorou-se um pouco para ajustar isso. Necessidade de alteração do layout e adequação da filtração de enxofre. Um filtro que foi instalado inicialmente era um filtro pequeno. Colocamos um filtro grande, resolvemos o problema. Na geração de energia, né? Atraso de comissionamento de gerador, atraso da conexão com a CPFL, licença de operação obtida em meados de julho. Então, assim, o gerador estava já pronto, a gente já tinha que partir em agosto. Então, essas são umas dificuldades que a gente teve que aprender depois com isso, né? Porque era um projeto da ZEG e a gente acabou comprando o projeto e tocando ele para frente. Só que, assim, a gente, com os aprendizados, né, nós tivemos aí todo o apontamento de produção é 100% automático, então já vai tudo para o SAP. Né? 100% dos ativos no SAP, 100% dos inputs das análises no sistema, 100% dos equipamentos tagueados. Né? A gente tem 15 procedimentos operacionais, 10 procedimentos analíticos. A equipe aqui... Tinha que mudar essa foto aqui, Willis. Tinha que ter colocado a tua, pô. Aqui a Giovana, ela deixou a companhia, mas fez um bom trabalho com a gente também. Tivemos 90 horas de treinamentos de padrões operacionais, né? Então 100% do time capacitado. E aí eles dão muita ideia. A turma aprendeu bem a trabalhar com o negócio. A gente teve 15 mil metros cúbicos de vinhaça digerida, 350 megawatts por hora gerado de energia. E recuperamos 2 toneladas de enxofre aqui, nesse período que a gente produziu 20 dias, a gente rodou praticamente 20 dias aqui. Tá? E aqui é um pouco da tela do PI nosso. Né? Então, aqui, como vocês me perguntaram quanto que era o H2S, está aqui, ó, 47 ppm de H2S. O oxigênio bem baixinho, CH4 56. Né? Aqui a produção do gerador, né? A gente vê que ele está rodando aqui o gerador, não está no flare. Aqui é um ponto que a gente fez melhoria para a gente ter o histórico de que se a gente está agitando ou não na entre-safra. Tá? E aqui é o total de energia produzida que a gente teve naquela época lá, isso aqui em 2022. Tá? E aí um pouco do timeline da frota do biometano. Né? Então a gente tem aqui, a gente fez um teste com caminhões, em 2021, com caminhões Scana full biometano. Né? Só que aqui ainda é uma tecnologia cara. A gente foi testar trator, mas os testes não foram conclusivos e também ele tem uma dificuldade. Você imagina uma lavoura levar gás lá, mas existem empresas que já fazem isso hoje. Né? O teste full aqui a gente fechou os dados da Scana, então a gente viu que o consumo foi de 0,88 km por metro cúbico com biogás, com biometano. Né? Então, é 0,97 equivalente com diesel. Então, meio pau a pau, né, vamos dizer assim. Fizemos teste com caminhão dual, né, diesel biometano, então a gente rodou quase 12.500 quilômetros com esse teste, então aqui já subiu um pouco para 0,98 equivalente, com um torque um pouquinho maior, porque o diesel dava aquela força também, e com tremiado, tá, gente? E aqui a gente estava trabalhando para o aumento da taxa de conversão, e aqui a gente ainda vai para motobomba com vinhaça, caminhões com conversão full. Aqui também um teste de vinhaça aplicada no campo. Né, é um ponto para a agrícola crucial, mas é o que a gente fala. Essa vinhaça ela vai volatilizar no campo. Então, nem tudo vai ser absorvido. Então, o que a gente vê é que ela não tem tanta interferência assim na produtividade. Né? E, pelo contrário, ela tem um pH neutro, né, pH 7. Então, até por conservação e aplicação, fica até um pouco mais tranquilo. E aqui, assim, para a gente... Estamos finalizando, mais 3 slides aí. Quais são as premissas para o crescimento que a gente vê ali na empresa? Né?
Primeiro, assim, a tecnologia, exploração do crescimento na unidade Cruz Alta devido às limitações tecnológicas atuais para consumo em frota. Oportunidade, capturar a oportunidade comercial do biometano, no momento que ela houver. Né? Como é que está hoje? Não sei, a gente tem parceiros querendo comprar biometano, só que a gente vai ter que fazer um casamento de 20 anos, a gente sabe como é que esses contratos a longo prazo. Né? Então, a gente está estudando muito isso. Né? Rentabilidade, maturidade, garantir que a curva de maturidade do projeto em função dos avanços tecnológicos. Então, assim, a gente tem que estar atento ao mercado. Existem vários fornecedores. Né? Eu, particularmente, falo assim, a nossa planta é uma planta muito simples. A gente visitou algumas aí, assim, é uma planta barata mesmo, é uma planta simples, mas também tem prós e contras disso. Né? E a rentabilidade, entender o caminho melhor para a rentabilidade pro grupo. E aqui os dados desse ano, tá? Então, só para a gente fechar aqui, a vinhaça, né? O DQO de vinhaça, a gente já estava com esses dados aqui do mês de outubro mesmo. Então, assim, a gente estava com 67, chegou a ter pico de 100, 76, chegamos até 91 aqui. E o que sobra de DQO no digestato? 15%, 20%. Então, assim, qual a eficiência do biodigestor? Acima de 70%. Então, o biodigestor funciona bem pra caramba. Né? Qual a produção de CH4 que eu estou tendo hoje? Né? Eu estou com quase 60% de CH4 e 40 e poucos por cento de CO2. Então, assim, está com uma conversão acima do que a gente esperava, que era 55%. Né? A lavagem de gás com máxima concentração de H2S, a gente chegou a 100 ppm. Então, ok, também funciona bem a nossa lavagem de gás. A geração de energia aqui, o sistema de 580, a gente só está querendo mudar ele para base de carga, né? Porque se eu posso gerar um pouquinho mais, né, se eu estiver consumindo ali na planta, então a gente quer ajustar isso. E aqui nós estamos com o teste da purificação para purificação e geração do biometano através de membranas com o sistema da Biogás Clean, que ele vem em container, ele monta ali o skid, vai montando os blocos, para que a gente, no ano que vem, a gente já tenha aí gás para a gente colocar pelo menos 2 caminhões nossos em abastecimento. Nós vamos ver tempo de carregamento, compressão, tudo isso que também entra na jogada. Né? E aqui, o que a gente fez esse ano também? Né? A gente fez toda a adequação de segurança, que a gente ficou para trás ali, a exploração de energia na capacidade nominal, a adequação da tubulação de captação de vinhaça, a aquisição do novo soprador de gás como redundante, a adequação do soprador da aeração da solução, que é uma solução de EDTA férrico, então a gente transforma o ferro 3 em ferro 2, injetando ar nela, então ele faz uma regeneração desse gás, desse líquido, não é soda como outros produtos, outros fornecedores. Reforço no sistema de digestão com lodo anaeróbico, que a gente colocou 100 toneladas de lodo para dentro do biodigestor. Treinamos muito o pessoal aqui, principalmente na parte de segurança, né, no flare, tudo isso na operação da planta. Melhoramos nossos padrões, conseguimos mexer também nos nossos programas aqui. Manutenção também segue firme com o plano de automanutenção autônoma e tudo isso que a gente já falou lá atrás. E os desafios, né? Manter as confiabilidades, que eu acho que esse é o grande ponto. Até a gente estava discutindo com a Biogás Clean. Ele está um soprador lá que é da Índia. Aí eu falei, pô, mas o meu é aqui de Sorocaba. Eu quero rodar com o de Sorocaba, não com o da Índia. Né? Vou buscar lá na Índia o negócio. Reposição de lodo no sistema e operar com o sistema de desfluidização biológica, que é o outro sistema que a gente tem, que tem rodado muito bem. Qual que é o problema dele? Eu injeto oxigênio puro e custa. E o outro ponto para eu tirar esse oxigênio depois na minha purificação para biometano, aí eu tenho que ter membrana de qualquer forma. Então, existem algumas saídas da purificação do biometano, só que se eu estou injetando oxigênio nele, eu vou ter que tirar esse oxigênio com membrana, não tem outra forma. Então, isso encarece um pouco, mas a gente tem que fazer o break-even no negócio. Tá? E aqui é o que a gente mostrou ali atrás, né, as nossas premissas. Então, a gente está ganhando maturidade no projeto. Estamos pensando muito na exploração no uso interno, que é o que a nossa via. Né, e aí a gente está na expansão do projeto na unidade Cruz Alta. Nós estamos pensando em fazer mais 9 lagoas dentro da unidade Cruz Alta. Tá? Isso aqui é um pouco da expansão, como vai ser no futuro. Tá? Então, a gente quer chegar aqui a frota de 100 canavieiros dentro da Cruz Alta para abastecimento de todos os nossos caminhões ali. Bom, gente, é isso que eu queria mostrar para vocês. Desculpa o tempo, passei um pouquinho.
Mas é um negócio bacana. A gente está aberto para visitações também. Assim, fique à vontade de ir lá. Só mandar o e-mail, a gente acerta ali para que vocês possam visitar a planta. É uma coisa muito simples de se ver, não é muito mais que isso, mas assim, é o dia a dia que a gente vai aprendendo um pouco. E a gente vê ali a operação sempre engajada, né? A operação da unidade Severina em si, todos da destilaria. Né? Então, assim, é todo mundo ali já aprendendo um processo novo, e aí eles vão se desenvolvendo, vão tendo ideias. A gente teve problemas de entupimento de linha, a turma conseguiu sair desse negócio. E aí, o bacana é isso, você vê o engajamento do pessoal que invernou uma unidade, né? Foi um choque para eles, mas estão engajados num processo novo, para uma produção de uma coisa nova, para a gente fechar o ciclo do nosso processo, que é maravilhoso. Obrigado, pessoal. Tem direito a 10 perguntas. Nenhuma? Ô, louco. Olha lá. Pronto. Som. Narandiba ou... Paraguaçu. Mas não sou do biogás, mas a gente está bem envolvido. E aí eu queria perguntar para vocês. Vocês pensaram em alguma solução para o flare ou para reduzir, ter alternativas? O que vocês têm feito algum tipo de estudo para isso ou não? Não, então, como ali a gente já tem que usar, assim, a gente já fica limitado no gerador, né? Então, o que eu estou querendo fazer agora é fazer essa planta piloto para gerar o gás de purificação para evitar qualquer queima no flare. Porque hoje a gente está queimando no flare, né? Porque está alimentando e tem que ficar queimando no flare. Então, a saída nossa é essa plantinha piloto para produção para purificação somente. Não avançamos muito nessa questão. Sim, você pode ter problema de purificação, né? Mas daí a gente ainda não chegou nessa fase. Não chegamos nessa fase ainda. Bom, os maiores custos que tem nas indústrias são o diesel, né? Quanto que é o payback disso aí para mudar a frota, investir nessa planta de passar para biometano? Tem esse número? Então, a gente, no nosso estudo, a questão de conversão da frota, a gente vai tentar colocar dentro do contrato de renovação. É mais ou menos 60 a 80 mil reais o kit. E está barateando um pouco. Aqui, como mudou a tecnologia pro Euro 6, né? É o Euro 6 ou o Euro 8? Agora não me lembro. Como mudou essa tecnologia do motor diesel, ele teve um acréscimozinho, mas ainda no Dual ele se paga. Tá? E aí é que a gente falou ali, a gente consegue substituir praticamente 30% do diesel de toda a nossa frota de canavieiro. O diesel é o nosso maior custo de consumo. Né? Não, essa apresentação pode compartilhar. Tá? Isso que é importante, compartilhar com o público. Porque... Essa apresentação, eu acho que assim, é uma apresentação que a gente fez o ano passado na UDOP também, eu e o Fernando. Então, assim, é uma coisa que a gente discutiu até muito com o da Larriba, lá da Cocal. Esqueci o comercial. Ele falou, cara, daqui 10 anos nós vamos estar com um negócio para brigar. Né? Então, agora nós temos que se juntar para poder resolver os problemas. Eu acho que é isso. Eu acho que não tem segredo. Quem tem segredo são os provedores da tecnologia. Né? A gente não. A gente quer mostrar a operacionalidade, se funciona ou não funciona. Se não funciona, nós vamos falar que não funciona. Se funciona, nós vamos falar que funciona. E os problemas a gente quer mostrar também para que a gente passou por isso. Nós estamos passando por isso. Né? A gente passou, ficamos 6 meses com a planta parada. Eu acho que qualquer um deve ter passado também com problema de dessulfurização ou alguma outra coisa. Né? Então, existem vários modelos. Né? A gente foi visitar, a gente conhece. Planta maravilhosa que o pessoal tem lá. Nossa planta é simples. Então, assim, se é o primeiro passo, a gente pode investir menos. Só você ter uma ideia, né? O nosso projeto é para 105 milhões. Eu vou produzir 16 milhões de normal metro cúbico. A São Martinho está investindo 250 para produzir 15.
Então, tem de tudo, né? Não, parabéns, Enéas e Atereus, por compartilhar. Esse é um assunto que muitas vezes fica parecendo um tabu, né? Todo mundo tem. Então, acho que... E principalmente falar dos problemas, dos desafios. Né? Que é muito legal a gente falar da beleza, tudo é fantástico e tal. Parabéns, porque mostrou a realidade, pô. E é isso que a gente gosta no Sinatube. É isso aí. Obrigado, pessoal.